Boa tarde, equipe. Tudo bem? Como vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês. Receba aqui o meu abraço, tá bom? Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, tá? Eu gostaria de dizer a cada um de vocês que vocês não estão sozinhos. Peço desculpas, porque já era pra gente ter tido esse bate-papo. Mas acontece que eu tô com uma sobrecarga de trabalho muito intensa, tá? Então eu precisei estabilizar a unidade onde eu trabalho e agora eu encontrei esse tempo para gravar esse vídeo e termos aquele bate-papo, tá? Gostaria muito que vocês assistissem, que vocês pudessem interagir comigo, tá? Dizendo que o que não entendeu, o que gostou, pode fazer críticas. Eu estou aberta às críticas também. Quero crescer, quero evoluir, tá? Então, vamos lá, a nossa pauta. Combinado? Deixa eu só organizar aqui os meus arquivos, tá? Então, a pauta de hoje que eu escolhi, né, que acho que é necessário, é construção da primeira nota, tá? Como a primeira nota é construída? Quando ela é construída? Como é que eu faço? E agora? Tô dando aula, né? Bom, o que eu tenho para dizer para você? A primeira nota, ela começa a ser construída quando nós, professores, consultamos o calendário escolar. O calendário escolar é a peça fundamental para que a gente possa ter sucesso na construção da primeira nota. Então, consultar o calendário escolar é uma prática constante, tá? É esse instrumento, chamado calendário escolar, que vai determinar quantos instrumentos avaliativos eu posso dispor para determinada turma, tá? Levando em consideração a carga horária do seu componente curricular, evidentemente, né? Tem componente curricular que a carga horária é muito pequena, tá? Já tem componentes curriculares que a carga horária ela é mediana. E existem componentes curriculares que a carga horária é bem ampla, tá? Então, quando eu associo consulta ao calendário escolar com a minha carga horária, eu consigo prever quantos instrumentos avaliativos eu posso dispor para aquela turma. A nossa escola, ela trabalha com duas notas, onde a primeira nota, ela é construída ao longo do bimestre, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, que tá bem legal isso para você, tá? E o tempo que eu tenho para desenvolver, para aplicar esses instrumentos avaliativos, tá? Eu vou perceber esse tempo com clareza quando eu consulto o calendário escolar. Já recebeu o seu calendário escolar? Se não recebeu, peça a coordenação, peça a direção da escola. É uma ferramenta fundamental. Normalmente, tá? Profissionais que não consultam o calendário escolar, normalmente, tá? O planejamento tende a fracassar, tá? Então, escola, gente, é um local que eu sempre digo, tem dia e hora para começar, tem dia e hora para terminar. Então, se a gente não tomar cuidado, não desenvolver a prática de consultar o calendário escolar, tá? Fatalmente, tudo que planejamos não dá tempo de acontecer, tá? Pode não dar tempo de executar aquilo que a gente planejou, tá? Então, ainda seguindo essa pauta que tá aqui, é preciso respeitar o prazo, tá? De cada bimestre. Cada bimestre tem a data que começa
cada bimestre tem a data que termina, tá? Então, nós, professores, precisamos respeitar essas datas. Início do bimestre, final do bimestre. No final do bimestre, nós temos que estar com todas as notas fechadas, todas as planilhas preenchidas, tá? Porque vai acontecer o plantão pedagógico, tá? É no plantão pedagógico que eu apresento, como eu, professor, apresento aos pais, ao responsável, como foi o desenvolvimento daquele estudante no meu componente curricular, tá? Então, é muito importante nós respeitarmos o início e o término de cada bimestre, tá? Assim como é importante a gente fazer parceria com o estudante para que ele também entenda isso e ele seja o nosso parceiro, ele nos ajude a estar com esses dados em mãos, tá? Claro, existem as exceções, né? Existe aquele aluno que vai adoecer, existe aquele aluno que pode ter uma eventualidade de um falecimento na família, tá? Mas são os casos fora da curva que eu chamo, né? Então a gente tem, enquanto professor, enquanto ser humano, a gente tem sensibilidade com esses casos, né? Então veja só. Primeiro, eu vou saber quanto tempo eu disponho, tá? Consultando o calendário escolar, levando em consideração a minha carga horária. A partir daí, eu vou saber quantos instrumentos avaliativos eu posso dispor para a construção da primeira nota. Tá entendendo? Está começando a compreender, tá? Dentro desses instrumentos, ficou acordado pela equipe o teste, tá? O teste, ele precisa acontecer. Falando em teste, tá? Deixa eu só fazer aqui minhas observações. Para a gente ter sucesso no nosso teste, a primeira coisa, eu preciso dizer com antecedência a minha turma, tá? Fazer um agendamento, mas um agendamento bem feito. Um agendamento bem feito não é avisar para a turma que o seu teste é amanhã. Já está fadado ao fracasso, tá? Então, eu faço com bastante antecedência e fico lembrando. Tá lembrado? Está lembrado do nosso teste? Ele vai acontecer, tá? Então, um agendamento bem feito não é só dizer à turma a data com antecedência. É você dizer também para a turma quais são os conteúdos que estarão contemplados no seu teste. Dizer à turma onde se encontram esses conteúdos dentro do livro didático. No caso, da nossa escola, os módulos, tá? Vai colocar lá no mural da sua sala, no Google Classroom, tá? Você precisa fazer isso. Né? A gente quer ter sucesso. Coisa boa é ver o nosso trabalho dando certo, tá? Então, eu faço um agendamento com antecedência, eu informo aos estudantes os conteúdos que serão contemplados, tá? Eu digo para o estudante onde estão esses conteúdos e, finalmente, eu coloco esta informação no Google Classroom, no meu mural, tá? Faço ele copiar na sua agenda essas informações também, tá? Quando eu vou me sentar para elaborar o teste, tá? Eu preciso compreender que o teste é um instrumento de aferição, tá? E eu não vou elaborar uma prova apenas com questões muito elaboradas. Como também eu não vou elaborar um teste com questões muito fáceis. No meu teste, eu preciso ter questões fáceis, muito fáceis, questões medianas e questões mais elaboradas, tá?
porque aí eu posso ter depois um raio-x da minha turma. Como é que essa turma está andando dentro do meu componente curricular, tá? Então, os instrumentos avaliativos da primeira nota, né? Eu com certeza tem lá atividades do LD, do livro didático, tá? Fichamentos, atividades online, tá? Construções de maquetes, também consta, tá? Você pode passar seminários para a turma, estabelecer um fórum, uma enquete. Então, são diversos, né, os instrumentos avaliativos para compor a primeira nota. Cada instrumento desse, ele vai ter uma pontuação que vai ser determinada por você, tá? A única exceção a isso é o teste, porque o teste ele já tem uma pontuação determinada, uma pontuação fixa, tá? Então, veja só, você vai, recapitulando, eu consulto o calendário escolar, vejo o tempo, associo a isso a minha carga horária e vou escolher quantos e quais instrumentos avaliativos para compor a primeira nota, tá? Tá ficando claro? Você tá entendendo? Eu vou continuar, tá? A gente vai avançar um pouquinho mais. Dá uma olhada aqui, para finalizar. Respeitando sempre o período de cada bimestre, tá? Então, o aluno, as atividades, ele tem até o último dia do bimestre para lhe entregar, tá? Eu diria que até o dia anterior, porque a gente vai ter que fechar e lançar essas notas, né? Então, mas sempre faça o aluno saber que ele tem até tal dia para lhe entregar tal atividade. Exceto os testes, né? Que o teste ele tem um dia certinho para acontecer, tá? Então, tem alguns casos, tem casos e casos, né? Mas sempre que o aluno ele perde o teste e ele traz o atestado médico, ele é oportunizado a fazer o novo teste, tá? Então, atestado médico, certo? Cuidado com esse documento, né? Sempre dê uma lida para ver se tem o CID, se tem o carimbo do médico, tá? Sempre dê uma lida para ver a instituição que emitiu o atestado médico, tá? Não custa nada ter esse olhar mais apurado, tá? Então, continuando o nosso bate-papo, olha lá. Então, eu já selecionei os meus instrumentos, eu já sei quanto vale cada instrumento desse, já expliquei para o aluno como ele está sendo avaliado, tá? Então, o bimestre está correndo. E se eu não monitoro esse passo a passo de cada aluno, essas informações vão se perder. Corre o risco dessas informações ficarem perdidas por aí. E ninguém quer isso, né? Então, é o meu dever, tá? É o meu papel acompanhar, monitorar o desenvolvimento dos meus estudantes, um por um. Eu, professora Elisângela, eu gosto muito de planilha. Então, onde eu trabalho, cada professor desenvolve o seu método de monitoramento. O meu método que mais se afina com a minha forma de trabalho são as planilhas, tá? Então, nas minhas planilhas, que eu desenvolvo, eu coloco o instrumento, tá? A primeira nota, coloco a data que eu solicito e a data que eu recebo, tá? E à medida que o aluno me entrega, eu vou lá na linha, na coluna e dou um ok. Às vezes coloco fez, tá? Exceto com o teste que vai aparecer a pontuação, tá? Mas isso é uma experiência minha, tá? Então é muito importante que a gente monitore
esse passo a passo do estudante, tá? Continuando, dá uma olhada aqui agora. A primeira nota é um somatório, tá? Todos esses instrumentos que eu escolhi, que eu apliquei, que a minha turma desenvolveu, o somatório final é sempre igual a 10, tá? Então, quando, por exemplo, o professor opta por um instrumento avaliativo que seja, por exemplo, o seminário virtual, digamos assim. Então, o aluno precisa saber quais foram os critérios de pontuação. É muito importante isso. Porque às vezes ele recebe a nota e não sabe nem o que, por que e onde ele tirou uma nota que ele não estava esperando, uma nota abaixo, uma pontuação abaixo. E quando ele sabe onde está sendo avaliado, ele se autocorrige para não acontecer isso na próxima vez, tá? Então, lembrando, eu consulto o calendário, levo em consideração a minha carga horária, escolho os instrumentos, proponho pontuações para esse instrumento. A única que você não vai propor é o teste, porque o teste foi padronizado por nós, tá? Pela equipe, tá? Vejo que o somatório é igual a 10. Monitoro esses desenvolvimentos dos meus estudantes, tá? Nosso bate-papo tá quase no fim. Tá gostando? Tá entendendo? Será que eu tô te ajudando? Tá? Então, para finalizar, a gente vai dar uma olhada nisso aqui. O nosso Google Classroom é uma ferramenta fundamental para nós professores que tivemos que nos reinventar nesse período de pandemia, tá? O Google Classroom, ele precisa ser mantido com informações por nós, professores. Então, quando eu encerro a minha aula com aquela turma, eu preciso deixar lá no mural qual foi o conteúdo abordado naquele dia, naquela aula, com aquela turma. É no mural que eu coloco atividade do dia, tá? Solicitei esta atividade e aí eu descrevo qual é a atividade, tá? Isso tem que ser mantido, tá? A gente vai fazendo a manutenção diariamente, tá? Do nosso mural, no nosso Google Classroom. Quando eu também proponho teste, eu faço o agendamento com a turma, mas eu coloco esse agendamento no mural da minha turma. É muito importante. Então, é no Google Classroom também que eu coloco para minha turma como ele está sendo avaliado por mim, tá? Quais são os instrumentos, quais são as atividades, quanto vale. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Então, eu findo aqui o nosso bate-papo. Eu espero ter contribuído. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar, passa um zap, eu respondo rapidinho para você, tá? Se tem alguma crítica, pode fazer, não tem problema. Eu quero melhorar, tá? Então, receba aqui o meu carinho, externo aqui a minha gratidão a cada um dessa equipe, que eu gosto tanto, tá certo? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.